Do jogo da seleção brasileira, de logo mais à 1h da tarde contra a Suíça, a comunidade suíça aqui no Brasil espera manter o retrospecto de não perder para a seleção brasileira em jogos da Copa do Mundo. Será que vai dar certo, hein? A gente espera que não. As informações com Marcelo Matos. Brasil e Suíça entram em campo nesta segunda-feira pela Copa do Mundo no Catar. Muito além do futebol, os países têm uma relação antiga e importante, ressalta o cônsul-geral da Suíça em São Paulo, Pierre Hagman. São profundas, intensas, históricas também e constantes. Temos aqui no Brasil uma comunidade suíça de mais de 15 mil pessoas. Temos também uma presença econômica forte. Mais de 400 empresas suíças trabalham aqui no Brasil, criam também mais de 60 mil empregos no Brasil. E no âmbito da cultura, pesquisa, inovação, temos muitos intercâmbios, muitas cooperações. Para nós, para a Suíça, o Brasil é nosso parceiro principal aqui na América Latina. Queremos incentivar essa relação, queremos desenvolver. Ficamos muito felizes que temos agora mais uma oportunidade de fazer uma coisa junto, e a Copa do Mundo, como esse jogo, que vai ser uma boa oportunidade de celebrar comemorar essa amizade também. O consulado tem cerca de 4 mil suíços registrados em São Paulo. A comunidade assistirá ao confronto no Clube Esportivo Helvécia, explica o presidente Nenad Lucic, que também comanda a Swisscam, a Câmara de Comércio Suíço-Brasileira. E vai ser muito bacana receber os amigos, teremos um telão, comidas típicas e muita vibração e muita torcida. O Clube Esportivo Helvécia está completando 60 anos esse ano aqui de 2022, então também é mais um motivo de comemoração para recebermos os amigos aqui. Nenad Lucic lembra que ao longo da história, Brasil e Suíça jogaram 9 vezes, 7 amistosos e 2 partidas de Copa. Nos 2 jogos houve empate, né? Então a diferença vai ter que ser tirada nessa próxima segunda-feira. Espero que a favor do Brasil. Eu já estou aqui com a minha amarelinha e no dia do jogo eu vou vir com o boné da Suíça para prestigiar os nossos amigos. Quero aproveitar a oportunidade também e desejar um excelente jogo, muita torcida, muita vibração para os 16 mil suíços espalhados pelo Brasil. Na semana passada, o cônsul-geral da Suíça em São Paulo, Pierre Hagman, assistiu à vitória da sua seleção sobre Camarões e, na sequência, vibrou com a derrota da Sérvia para o Brasil entre brasileiros e suíços. Mas e agora? Eu sou suíço, sou no fundo do meu coração, vou torcer para a Suíça. Mas meu lado pragmático também, eu acho que vai torcer um pouco pelo Brasil, porque seria ótimo de poder celebrar uma boa festa nas ruas em São Paulo com os amigos brasileiros. E no final sou diplomático, eu acho o lado diplomático prefere um empate, seria bom também um empate, mas como uma goleada, como você fala, uma goleada 4-4, seria ótimo, mas vamos ver e eu tenho certeza vamos ter muitas emoções segunda-feira. Em 1950, o Brasil jogava em casa no primeiro Mundial do país, mas ficou no empate com a Suíça no estádio Paulo Machado de Carvalho, em 2-2. O reencontro na Copa do Mundo é bem mais recente, na Rússia, em 2018, mas novamente o jogo terminou em empate, em 1-1. Nesta segunda-feira, às 13 horas, horário de Brasília, Suíça e Brasil voltam a se enfrentar na disputa pela liderança do Grupo G do Mundial no Catar. Pois é, dessa vez não queremos empate. Giovanni Chacon, direto do Catar, já fala de frente ao estádio que o Brasil vai jogar, o estádio 974. Giovanni Chacon, a escalação do Brasil, a gente só vai conhecer 1 hora antes do jogo, é isso? Exatamente, Thiago, Lívia, um abraço para todos vocês. Estou aqui na frente do estádio 974, tá rolando testes de som, né? Vai tocar hino nacional das duas equipes, aquele show de luzes e também de som, DJ também. Então os testes estão sendo realizados. Nesse momento, parte da imprensa entrando, também funcionários aí, voluntários e funcionários do estádio 974, que tem uma curiosidade antes da gente falar do Brasil. Esse estádio será totalmente desmontado após a Copa do Mundo. Esse estádio vai deixar de existir. Então, uma curiosidade, né? Tem
quem veio para a primeira partida do estádio recentemente e que estará também na última partida ainda nessa Copa do Mundo. Falando do Brasil, essa não será a última partida do Brasil na Copa do Mundo e a gente espera que a próxima também não. O Brasil ainda tem chances, por exemplo, de ser eliminado. Mas claro que o pensamento é fechar esse grupo G com 9 pontos. E para isso passa por uma vitória contra a seleção suíça. O retrospecto que o Marcelo Matos trouxe há pouco é interessante de ser analisado porque as duas equipes se enfrentaram na estreia da Copa do Mundo de 2018 com esse empate em 1-1 e depois o Brasil conseguiu passar por um grupo que ainda tinha a própria Sérvia, que o Brasil venceu aqui no Catar por 2-0 na estreia dessa temporada 2022 no Mundial e depois conseguiu uma vitória também contra a seleção da Costa Rica naquela ocasião. Dessa vez terá na última rodada da fase de grupos a equipe de Camarões. E agora fica a dúvida de qual será a equipe titular do Brasil, porque Neymar e Danilo estão fora. E o técnico Tite falou em coletiva, que sempre antecede a partida, né? Um dia antes, então ontem, teve uma coletiva com Marquinhos e com o Tite, e o Tite falou sobre esse caso do Neymar e admitiu um erro próprio, não ter tirado o Neymar antes, porque ele não percebeu que o Neymar estava lesionado e continuou jogando uma parte do jogo lesionado. Vamos acompanhar o técnico Tite. Então ela não vai mudar, por quê? Porque em momentos de maior pressão, a tendência humana é repetir aquilo que ela tem de segurança. O técnico não vai tirar a segurança dos atletas. Ele pode cometer outros erros, como cometeu em relação ao Danilo. Eu errei porque eu tinha que ter uma substituição a mais para fazê-lo. E o Danilo, assim como o Neymar, tiveram uma grande capacidade de doação para a equipe. Isso transcende o lado profissional. Eu não estou falando de vencer. Eu estou falando de lado humano. Eu estou falando de solidariedade, de companheirismo. E aí o técnico Tite, ele ainda discorreu nessa resposta, né, sobre a culpa que ele e o César Sampaio, que estava junto, até para analisar o caso Neymar, né, se volta antes ou não. O Danilo também está nessa barca, mas claro, as atenções são voltadas ao craque, camisa número 10 da equipe da seleção brasileira, o craque Neymar, né, se ele volta ou não, já na fase de grupos, nas oitavas de final, ele ainda fala, o erro foi meu de não ter tirado antes o Neymar, o camisa 10, até porque a jogada do segundo gol, o golaço do Richarlison, começa com o Neymar já estava depois, quando teve essa avaliação na seleção brasileira, depois o tratamento que se iniciou do Neymar, foi constatado que ele já estava lesionado naquele momento, e depois aí não deu mais para o Neymar mesmo pediu a substituição. Para a partida de hoje, então, fica a dúvida quem é que entra no lugar desses dois jogadores. Na lateral direita, a probabilidade é de que Militão seja o titular pela lateral. E no meio-campo, no lugar de Neymar, Rodrigo deve ganhar a vaga por ali. Então, uma equipe que deve ser repetida com apenas essas duas mudanças forçadas pelo técnico Tite por conta das lesões. E às 7 horas da noite, aqui no horário do Catar, 1h da tarde no horário de Brasília, aqui no 974, tem Brasil e Suíça. O Brasil, com uma combinação de resultados, dependendo do que acontecer no jogo que está rolando agora entre Camarões e Sérvia, e com uma vitória contra a Suíça, já pode estar matematicamente classificado para a próxima fase. Thiago. É claro, né, Giovani Chacon, que a gente vai acompanhar de perto essa escalação, mas deixa eu te perguntar a respeito das movimentações dos jogos de ontem, com destaque, claro, para o jogo mais esperado do domingo, Alemanha contra Espanha. Qual foi a repercussão desse jogo tão esperado? O que você destaca para a gente? Ontem foi um dia de várias zebras, digamos assim, viu, Lívia? E claro que a expectativa era para o jogo das 10 horas da noite, a partida entre Espanha e Alemanha, que aconteceu no Al Bayt, o estádio mais distante, né? O estádio que foi da abertura, fica numa outra cidade, não fica em Doha, fica em Alcor, mais ao norte, né? Então é uma viagem meio longa e estava lotado ali de alemães, espanhóis, claro, mas também de todas as nacionalidades possíveis e imagináveis que estavam escolhendo um lado. A maioria dos brasileiros estavam optando pelo lado da Espanha, né? Talvez ainda um resquício do que foi o 7-1 em 2014 no Brasil. Então o pessoal pegou uma bronca, falou, olha, tomara que a Alemanha caia fora logo, imagina se tem outro confronto Brasil e Alemanha. Ainda tem um trauma, né? Mas essa partida estava marcada, assim, até como uma possibilidade de deixar a Alemanha, de fato, na beira do precipício, né? Para uma derrota para a Espanha, seria basicamente o fim da Alemanha, porque poderia, numa combinação de resultados, ficar de fora da Copa do Mundo. O empate e também a vitória da Costa Rica em cima do Japão deram uma sobrevida à Alemanha, que vai para a última rodada aí contra a própria Costa Rica, para o tudo ou nada, e tem ainda uma possibilidade, até que alta, se a gente for analisar
os times no papel, né, da Alemanha passar. Por quê? Precisa do quê? Um tropeço do Japão para a Espanha, que é amplamente possível, e também vencer a Costa Rica, que também é amplamente possível. Então, a Alemanha foi talvez salva pela incompetência da seleção japonesa, que poderia ter somado 6 pontos também ontem, mas acabou derrotada para a equipe da Costa Rica. Então, os alemães tiveram mais sorte do que juízo. Não na partida, porque foram melhores, tiveram mais chances de arriscar, né? Tiveram mais chutes a gol, mas acabaram ficando só no empate contra a Espanha. Agora fica tudo para a última rodada, que acontece nos próximos dias. Nos próximos dias, um batalhão de jogos, né? Jogos assim em sequência e casados, né? No mesmo horário, os jogos dos grupos, para não ter aquela combinação de resultados. Então, daqui uns 3 dias, teremos novamente Alemanha e Espanha em campo, as duas equipes podendo se classificar. É isso, Giovani Chacon com as informações do Catar. Você vai voltar nessa edição do Jornal da Manhã até mais tarde, agora às 7h.